Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. É difícil imaginar alguém que nunca ouviu falar de Davi e Golias, mas você conhece a história da interação de Davi com outras pessoas da mesma cidade de Golias? Este é o tema do podcast hoje, e no final da mensagem darei resposta à pergunta 983 e a nova pergunta do dia. Gate foi uma das 5 principais cidades dos filisteus no tempo de Davi. A Bíblia relata a vitória do rei sírio Azael sobre Gate no 9º século a.C., isso em 2 Reis capítulo 12. E registros históricos falam da destruição da cidade pelo rei assírio Sargão II em 712 a.C. Citações bíblicas depois dessa data omitem Gate das listas das cidades filisteias, fato que serve como confirmação implícita da sua queda. Escavações recentes em Tel Es-Safi, no atual território de Israel, confirmam as informações bíblicas e históricas. Os naturais de Gate são chamados em nossas Bíblias de Geteus, ou algumas versões Giteus. A Bíblia relata especificamente o envolvimento de Davi com 3 Geteus. O caso mais famoso, Davi e Golias. Ainda jovem, Davi matou o mais famoso Geteu, o gigante Golias. Na cultura popular, a vitória dele passou a simbolizar qualquer batalha de pequenos contra grandes, seja em competições esportivas ou nas rivalidades comerciais e políticas. A verdade que Davi entendeu, porém, não foi de um menino contra um gigante. Davi viu a causa perdida de um gigante desafiando o Criador do universo. O Geteu, que tentou derrubar o reino de Israel, foi destruído por Deus. Depois de ser coroado rei de Israel, Davi decidiu levar a Arca da Aliança, que ficou décadas guardada longe do santuário, para a cidade de Jerusalém. A procissão foi interrompida abruptamente quando Deus matou Uzá por seu ato irreverente de tocar na Arca da Aliança. Enquanto Davi e os sacerdotes procuraram entender o que deu errado, a arca ficou na casa de Obed-Edom, o Geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou esse Geteu e toda a sua casa. Isso em 2 Samuel, capítulo 6. O Geteu que respeitou o Senhor e cuidou desse imóvel sagrado foi abençoado por Deus. O terceiro caso é mencionado no relato da tentativa de golpe por Absalão, filho de Davi. A guarda de Davi incluía 600 Geteus. Um deles, Itai, jurou fidelidade ao rei e foi promovido a ser um dos 3 comandantes do exército de Davi. 2 Samuel capítulos 15 a 18. O Geteu que arriscou sua vida foi usado como instrumento para proteger o rei escolhido pelo Senhor. O que nós aprendemos? O que determina nosso caráter não é nossa cidade de origem. Nós não somos definidos pela história de um país ou de uma família. Podemos rejeitar tradições erradas, assim como fizeram Obed-Edom, Itai e muitos outros Geteus. Podemos deixar de lutar contra Deus e nos dedicar ao serviço ao Senhor. Deus viu o coração desses Geteus. E assim como ele derrotou Golias, o soberbo, ele exaltou Itai e Obed-Edom, os fiéis. A pergunta bíblica 983, verdadeiro ou falso? Salomão, o terceiro rei de Israel, foi o filho primogênito de Davi. Esta afirmação é falsa.
Salomão era filho de Davi e o terceiro rei de Israel, mas ele teve vários irmãos mais velhos. Parecem 9 ou mais irmãos mais velhos. Ele não foi o primogênito. Pode ver essa história em 1 Crônicas, capítulo 3, os primeiros 9 versículos. Pergunta 984. Coloque na sequência certa os seguintes períodos da história bíblica. A. Os juízes. B. Os patriarcas. C. O reino dividido. E D. A conquista da terra. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Todo mundo já ouviu falar de Davi e Golias. Mas de Davi e Obed-Edom? De Davi e Itai? Outros homens da mesma cidade de Golias, que foram fiéis no seu serviço ao rei Davi e, aparentemente, serviço ao próprio Senhor. Nós não somos definidos pela nossa cidade de origem. Somos definidos pelas nossas decisões de imitar ou não o caráter do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.